O programa da Mel conta com apoio exclusivo de NetWise, a melhor internet fibra ótica de Luz e toda a região. Família reunida para assistir o programa da Mel. Oi, gente, nós estamos em BH assistindo o programa da Mel. Assistam também. Beijo. Programa da Mel. Ei, meus amores, tudo bom com vocês? Cookloading. O que é e por que algumas pessoas amam esse fetiche? No início, muitos interpretavam a palavra cookload como corno. No entanto, trata-se de algo bem mais complexo. Basicamente, cookloading é uma atividade sexual na qual o homem fica excitado com a parceira fazendo sexo com outra pessoa. Trata-se de um fetiche que acaba sendo único para cada casal que o pratica. Do ponto de vista psicológico, o cookloading geralmente enfatiza a degradação ou humilhação do parceiro que está sendo traído. A humilhação desempenha um papel central na dinâmica do jogo do poder da situação. E é esse aspecto que torna esse fetiche específico um pouco mais tabu do que os outros. Como muitos fetiches sexuais, existem vários graus. Você não precisa ir tão longe a ponto de ver a parceira fazer sexo com outra pessoa. Você pode ter prazer em ouvi-la falar sobre sexo com outra pessoa, real ou imaginário. Ouvir os detalhes das fantasias da parceira sobre sexo com outras pessoas ou sobre seus encontros sexuais anteriores pode ser uma boa maneira de mergulhar primeiro o pé na traição. Se você não tiver certeza do quão profundo deseja ir, pode começar assistindo a parceira flertar com outra pessoa em um bar, por exemplo, ou enviar mensagens picantes para alguém online. Observar a parceira fazendo sexo com outra pessoa é o que a maioria associa à traição. Mas, na verdade, há uma escala e você pode escolher até onde quer ir. Pode simplesmente observar a distância ou pode dizer o que o outro deve fazer com sua parceira. Ou você pode participar. Por que algumas pessoas gostam? Por todos os tipos de razões. Pode ser um espaço seguro para alguns liberarem desejos sexuais profundos e levar a um relacionamento sexual mais lúdico, poderoso e emocionalmente íntimo. Algumas pessoas podem gostar de ser humilhadas sexualmente, o que pode estar relacionado a jogos de dominação e submissão. Cookloading requer um certo nível de confiança e comunicação entre os parceiros, o que pode aprofundar e fortalecer a intimidade em um relacionamento. A mulher, geralmente, assume o papel sexualmente dominante, como aquela que faz sexo com outros homens, enquanto o cookload permanece sexualmente fiel. Mas as regras não são imutáveis. Os casais podem misturar as coisas como quiserem e, às vezes, os parceiros trocam os papéis. A mulher pode apelar para o terceiro personagem, que pode receber permissão para assumir o papel do traído na parceria sexual, sem amarras. Em alguns casos, o cookloading também pode injetar vida em um relacionamento sexual obsoleto. Especialistas dizem que a monogamia pode criar um tédio sexual para muitos casais. Cookloading é uma das muitas maneiras para os casais explorarem a sexualidade e manter o sexo divertido e inovador. Qualquer fetiche centrado em um jogo de poder pode ser perigoso, potencialmente empurrando as pessoas para além dos seus limites sexuais e psicológicos. Elas podem pensar que estão prontas para a fantasia intensa apenas para descobrir que a realidade da situação não é para elas. A cada passo, a comunicação é crucial. Os casais devem certificar-se de que todas as partes envolvidas estejam interessadas em se abrir e que haja muita comunicação, antes e depois. Como a experiência pode trazer muitos sentimentos novos para os iniciantes, os casais que desejam entrar nela devem garantir que seu relacionamento não esteja enraizado no ciúme ou na monogamia tóxica, que eles estejam em comum acordo. A origem do termo cookload vem da ave cuco. A fêmea vai buscar outros ninhos para colocar os ovos e o macho sabe disso. Ela os deixa com seus pássaros que cuidarão deles.
no fetiche sexual são os homens que permitem e desejam que suas mulheres de um relacionamento monogâmico tenham relações com outros homens e que eles participem de alguma forma. Enquanto a maioria pode pensar em traição ao ouvir a palavra cuckold, não é por aí, pois se trata de algo de acordo comum. Tipo, o homem e a mulher fizeram esse acordo. Em qualquer fetiche, tudo é conversado e as regras são claras, para que não haja outras interferências e não gere desconforto. Quem faz são pessoas que gostam de sentir-se nesse lugar, pois é uma relação de poder. A partir do momento em que você consente que a pessoa vá para outra relação, é você que está permitindo e quer saber detalhes, ou de estar junto. Tem mais a ver com dominação do que com submissão, pois há toda uma orquestra regida por uma pessoa que libera o comportamento, claro que com os dois permitindo, e a terceira pessoa aceitando. Os homens que aceitam esse tipo de atividade e têm prazer com ela não têm problemas de autoestima, mas sim buscam mulheres que sejam deles e topem ter outro, mas sabendo e tendo-as como o oficial. Seria uma maneira de competição masculina sexual onde o terceiro entra como dispensável, mas que, com sua presença, reforça o vínculo afetivo do casal e a masculinidade do parceiro. E ele questiona outro papel. Nesse sentido, existiria um uso da mulher, mas se ela aceita e sabe das condições, o casal pode se beneficiar desse tipo de interação, especialmente se for filmada e fotografada. Dia do corno. Conheça fetiche que os homens imploram para serem traídos. Uma pesquisa revela que 80% dos entrevistados topariam realizar o fetiche caso tivessem a oportunidade. Você sabia que existe um dia do corno? Sim, ele é celebrado no dia 25 de abril e tem origem inusitada. A data teve inspiração na Igreja Católica, mais precisamente na celebração a São Marcos, desde meados do século XVIII. Na época, os fiéis em procissão levavam ao altar do santo uma coroa com um corno de animal na ponta. Na missa, os vigários coroavam os homens casados. Desde então, esse tem sido o dia da comemoração aos maridos traídos. Mas não pense que ser corno é algo que todos querem evitar. Isso mesmo, tem gente que gosta de ser traído. A prática é conhecida no Brasil como o fetiche do cuckold. Uma pesquisa realizada numa rede social de sexo liberal do país, com 32 mil pessoas entre os dias 14 e 16 de abril de 2022, mostra que 80% dos entrevistados topariam realizar o fetiche caso tivesse a oportunidade. A pesquisa aponta ainda que entre ser traído ou ser amante, 30% preferem ser traído e 60% preferem ser o traidor. Já o terceiro elemento, conhecidos como comedores, 35% revelam preferir que o marido assista, enquanto 25% fazem questão da participação do marido no ato. Em relação aos maridos, 67% disseram que gostam de registrar a própria esposa transando com outro. Desses, 61% dos entrevistados optam pela opinião do parceiro ou da parceira, no momento de escolher o homem que será o terceiro elemento. Em relação ao tipo de pessoa escolhida para participar do fetiche, 70% escolhem a terceira pessoa pela educação. 61% dizem que a simpatia é o essencial. E 56% não negam que o tamanho do pênis é o que tem mais peso nessa escolha. Enquanto isso, apenas 48% revelam que são os outros atributos físicos que importam. Quem é quem nesse fetiche? Os personagens envolvidos no fetiche são o hot wife, a esposa que garante que os chifres aconteçam, o corno, o marido que sente prazer ao ver a mulher tendo relação sexual com outra pessoa e o terceiro elemento escolhido para fazer sexo com a mulher. Ainda nessa pesquisa, sobre quem teve interesse primeiro, 50% apontaram que o interesse partiu da esposa, enquanto os outros 50% dizem ter vindo do marido. Em relação à participação dos cornos, 63% dos hot wives responderam que preferem que eles participem, enquanto 51% preferem que eles apenas assistam. E 17% gostam apenas de contar depois como foi. O cuckold pelo Brasil. O Distrito Federal foi o estado em que mais pessoas responderam que tinham conhecimento sobre o fetiche, termo cuckold, com 80% das respostas afirmativas. Mas foi o Pará o estado com maior registro de participação no fetiche. 53% dos paraenses afirmaram que já estiveram envolvidos em uma atividade cuckold.
ficando logo atrás do Rio de Janeiro e São Paulo com 50% e 46%, respectivamente. No Rio Grande do Sul, 73% dos entrevistados já conheciam o fetiche. E ainda na região sul, Santa Catarina foi o estado em que 40% das parceiras tiveram dificuldade em aceitar o fetiche. O Mato Grosso do Sul foi o lugar em que o Kukload é menos conhecido. Apenas 65% sabiam sobre o que se tratava o assunto. Já no Rio de Janeiro, 19% das Hot Wives têm mais autonomia para escolher quem participará do fetiche. O que mais agrada as mulheres no Kukload? Uma das entrevistadas pela pesquisa afirma que o fato de ser desejada é o que mais atrai as mulheres para o fetiche. Ser desejada pelos dois homens e me entregar apenas para quem eu quiser, enquanto o outro ficar apenas olhando, não tem preço, afirma uma das Hot Wives. O mesmo vale para os homens. Ver a minha esposa sendo desejada, mas eu a tenho a todo instante, enquanto o outro somente naquele lugar, ver ela gostando da situação e poder ver sem participar, como se eu fosse invisível ali, também é muito bom, diz um dos cornos. Para quem gostou da ideia e está pensando em experimentar, o recomendado é estabelecer limites e ter muita comunicação. Por isso, é imprescindível certificar-se de que todos os envolvidos estejam na mesma página e conheçam seu papel no ato sexual. Se alguém não está confortável ou quiser parar, é preciso que os demais respeitem isso, imediatamente. Kukloading não é para todos, mas para quem gosta. Pode ser uma experiência muito gratificante e poderosa. Nosso próximo encontro está marcado. Quem chegar primeiro espera. Para nós, todo amor do mundo.